Êxodo, capítulo 33, versículos 1 ao 23. A palavra de Deus nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. A presença de Deus, o Shekinah, a presença de Deus manifesta. Irmãos, em todo tempo,
no Antigo e Novo Testamento, a glória de Deus, a presença de Deus manifesta, era notória. De tal maneira, irmãos, como por exemplo no Egito, todo aquele panteão de deuses foram desbancados por causa da glória de Deus manifesta no povo de Israel e através de Moisés. Eles viram a glória de Deus. O povo de Israel é liberto e caminha no deserto. Aqui, irmãos, eles já tiveram a experiência de ver a glória de Deus sendo manifesta e vista pelo povo e pelos outros povos. Uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Isso era visível. Todo mundo via. Nós vemos aqui experiências com o próprio Moisés e todo o povo ouvia a glória de Deus sendo manifesta. E quando eu disse, irmãos, a glória de Deus, ela traz quebrantamento, ela transforma as pessoas, traz mudança, arrependimento, temor, sede e fome de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, muito necessária nesses últimos dias, é a presença manifesta de Deus na igreja. De novo. E como eu disse, nós vemos isso no Antigo e Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento que foi instituída. A glória de Deus. De tal maneira, os sinais, prodígios, a comunhão, o cuidado, o amor, a misericórdia, o acolhimento, a atenção, o atendimento, a glória de Deus, trazendo transformação, libertação, cura, salvação, mudança de mente, pessoas sendo transformadas, muitos sendo despertados, como diz a palavra em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a simpatia, a alegria que era transmitida, que era visível, no meio do povo, o amor e a comunhão, a glória de Deus presente no meio do povo de Deus. E hoje, irmãos, nós precisamos disso. E o meu desejo nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está o seu coração, o que você pensa disso, se você concorda ou não concorda, se você quer ou não, porque talvez você esteja como muitos, satisfeito até mesmo com o cuidado, com a bondade, com os pedidos respondidos. Mas é interessante que Moisés, quando ele clama ao Senhor, ele não pede cura, ele não pede libertação, ele não pede transformação, ele não pede nada. Ele pede a presença. Mesmo o Senhor tendo dito assim, olha, eu vou enviar um anjo com vocês. Um anjo. Irmãos, a gente vê na Bíblia várias experiências que um anjo só, ele derrubava milhões de guerreiros, soldados. Um anjo matava o exército inimigo de Israel. Um anjo só. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu não vou estar no meio de vocês, porque o coração é duro, querem andar às vezes no pecado, e longe de mim. E se eu estiver no meio, eu vou acabar matando vocês todos. Então, por amor, graça, misericórdia e cumprir as promessas que eu já fiz, eu vou mandar um anjo. Ele vai à frente e vai estar com vocês. Ele vai derrubar os seus inimigos todos. Os amorreus, cananeus, jebuseus, zeveus, todos os zeveus da vida. Vou suprir tudo que vocês precisarem. Vocês vão estar na terra que mana leite e mel, que eu abençoei e vou dar para vocês. Mas eu não posso estar com vocês, no meio de vocês. O texto diz, irmãos, que o povo, quando ouviu essa notícia, porque Moisés transmitiu isso para o povo, e o povo acreditou, né? Eu disse certa feita aqui, que nós vemos dias complicados, porque muitos não ouvem mais o pastor. Muitos hoje não ouvem mais os seus guias. Muitos hoje não ouvem mais seus líderes. Muitos não ouvem mais, até escutam, mas não ouvem, porque não atendem.
não praticam, não fazem o que foi dito, o que foi falado. Às vezes não se vê atitudes, o agir, o se colocar, o fazer. Mas aqui o texto diz que alguns ouviram. E quando ouviram e creram que Moisés disse o que Deus disse, eles ficaram tristes. Diz o texto que naquele dia eles acordaram, os homens não pentearam o cabelo, não lavaram o rosto, as mulheres não passaram batom, não passaram chapinha, não fizeram nada. Não colocaram brinco, não colocaram argola, não se enfeitaram, não se prepararam para o trabalho, para a escola, para nada. Eles ficaram sobremaneira entristecidos e clamaram ao Senhor. E Moisés, diz a palavra, ele fala: Senhor, eu não quero só os dons, eu não quero só o poder, eu não quero só a bênção, eu quero a sua presença. E se a sua presença não estiver conosco, não fale para a gente sair daqui, porque eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente. Porque o povo se arrependeu, o povo clamou ao Senhor. E é interessante, irmãos, que é maravilhoso isso, né, irmãos? A gente vê na palavra de Deus que quando há quebrantamento, quando há o posicionamento de orar, de buscar o Senhor, as coisas mudam. Porque se você olhar, por exemplo, no texto que nós lemos, no versículo de número 3, diz que o Senhor disse assim: não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. No versículo 3, mas no versículo 14, depois que Moisés clamou e o povo também, e eles se arrependeram, se humilharam, buscaram ao Senhor, porque o texto diz que Moisés, ele ia longe do arraial, longe do povo, montava sua tenda e a sós, ele buscava um tempo de oração com Deus. E o texto diz que Josué ia junto, e o povo ficava de longe nas suas tendas, mas mesmo de longe o povo vendo que Moisés buscava o Senhor, e que Deus respondia e falava com Moisés, lá na própria tenda deles, eles adoravam ao Senhor. E eu acho maravilhoso isso, irmão. Sabe o que significa? Quando nós viemos para cá, irmãos, para a igreja, e a gente como igreja adora e clama e busca o Senhor com todo o coração e de verdade, buscando a presença de Deus, Deus abençoa lá na sua casa. Deus abençoa lá onde você vai estar depois. Deus faz com que você seja igreja lá na sua casa também. Você seja igreja lá no seu trabalho também. E mesmo lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, adoram ao Senhor. Porque a presença de Deus foi tão notória no lugar da adoração, da oração, no lugar em que você realmente buscou a presença de Deus. E quando eu disse para os irmãos, quando a presença de Deus é manifesta no meio do seu povo, na sua vida, o seu coração é quebrantado. Você é transformado. Você leva mais a sério. Você passa a acreditar de fato que Deus é real. Porque é possível, irmãos, que haja aqui no nosso meio, ou que ouça na internet, que até diz que crê num Deus transcendental, num Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas ainda tem um Deus longe, um Deus distante, quem sabe um Deus que não vai nem perder o seu tempo e vir aqui participar neste culto da casa de pedra. Que é isso? Deus aqui? Eu até creio na onipresença dele, mas Deus presente aqui, como a promessa do Senhor Jesus que disse: estarei convosco sempre. Jesus disse, e a palavra nos ensina que na Santa Ceia, Jesus participa da mesa com a gente. Ele não pôde aqui comer o pão e beber o cálice com a gente. Ele até fez isso lá com os apóstolos, depois de ressurreto e ter ido à glória do Pai. E ele veio para ficar mais 40 dias aqui.
Ele poderia, se ele quisesse, vir aqui agora e fazer com que a gente o veja fisicamente, e até coma e beba com a gente. Mas Jesus disse na última ceia: só vou beber a próxima vez com vocês no reino de meu Pai. Mas Ele está aqui neste lugar. Mas a minha palavra nesta noite, meu irmão, minha irmã, é para que você já seja despertado e seja incomodado, assim como eu tenho sido incomodado, e alguns irmãos aqui, quem sabe, já têm sido incomodados, mas o meu desejo é que a Igreja Casa de Pedra seja incomodada com o desejo ardente de buscar a presença de Deus manifesta. A manifestação da glória de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Esta é a minha oração e a palavra nesta noite. Irmãos, é a maior necessidade da igreja hoje. Muitos trocaram, como eu já disse, irmãos, as dádivas do Senhor pelo próprio Deus. Muitos não têm se preocupado se Deus está ou não presente, desde que a bênção que eu procuro já veio. O cuidado de Deus, as dádivas, a prosperidade no trabalho, indo bem em tudo. E é promessa do Senhor, irmãos, você irá bem em tudo. É promessa do Senhor. Você é a igreja, em tudo. Ainda que tenha luta, sofrimento, provações, perdas muitas vezes, mas a palavra diz que em tudo tu irás bem. Se você crer, temer a Deus, buscar na sua palavra, viver os seus princípios. Irmãos, a bênção do Senhor acompanha aqueles que creem. Os sinais acompanhariam aqueles que creem. É promessa do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui ir além disso, e era o desejo de Moisés, a presença do Senhor. O texto aqui diz que ele mesmo fala com o seu Senhor, de que outra forma as pessoas aí fora vão acreditar que o Senhor está conosco, se o Senhor não está. É como a gente, irmãos, a igreja. Talvez você diga para as pessoas assim, vamos para o culto. Deus está lá. Você convida os seus amigos, parentes para vir ao culto e fala que aqui é uma bênção. Que Deus está aqui, e às vezes eles vêm e não vêm. Eles vêm e não vêm. Onde está? Eu não vejo. Porque às vezes corre o risco de vir até aqui, na casa do pão, e não tem pão, prateleiras vazias, forno frio e só receitas. Porque receitas todo mundo tem, em tudo quanto é lugar. E aí passamos por mentirosos. Para aí, você não falou, pastor, que Deus está lá no culto e na igreja? Eu não vi nada. Por que não viu? Por que não viu? Porque Deus não está presente. Para saírem daqui impactados. Porque se a glória de Deus, a presença de Deus não estiver, irmãos, a mensagem é fria. O louvor é sem vida. O seu culto é frio. Porque Deus não está aqui. Nem sinto desejo tanto de reunir com os irmãos, de estar lá no culto. Porque eu vou lá e saio, a mesma coisa. Presença de Deus, irmãos. Presença de Deus. Como eu disse, muitos têm confundido a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus, Ele está em toda parte, irmãos, mas não em toda parte com sua presença manifesta. Deus está em todo lugar. Em todo lugar. Não há como Deus não estar, porque Ele é onipresente. Mas o que nós estamos falando aqui é Deus sendo notado.
visto. E aonde as pessoas vão ver a glória de Deus, irmãos? Se não for na igreja. Se não for em nós. Aonde? Muitos até acreditam em Deus olhando para o céu. Creem que existe um Criador. Creem que existe um ser. O pecado, irmãos, o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso nós precisamos desesperadamente, irmãos, da presença de Deus. Para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, sejamos cheios do Senhor. Para que sim, de fato, nossos cultos tenham mais vida, a música tenha unção, poder de Deus. Como eu disse certa feita aqui, até mesmo um dedilhar das cordas, um rebombar da bateria. Manifeste a glória do Senhor. Demônios sejam expulsos. Lembram de Davi? Davi expulsava demônio tocando a harpa. Eu não via ele, a Bíblia não fala que ele fazia oração forte. Mas era um homem que temia e buscava o Senhor. E o dedilhar da sua harpa expulsava demônio, curava os problemas de saúde espiritual e da alma, cheio de trauma, cheio de complexo, de inferioridade, cheio de medo, insegurança, um homem daquele tamanho. Mas ele era curado pela glória de Deus. Ah, irmãos, como nós devemos buscar a glória, a presença de Deus. Como eu disse, às vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós. E elas vêm e chegam à conclusão que Deus não está. Porque eles não sentem a presença de Deus. Eles não veem a presença de Deus. Como eu disse, o pecado afasta a presença de Deus. Está lá em Isaías 59, né, versículo 2. A mão do Senhor não está encolhida. Mas as vossas iniquidades, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aqui o povo, irmãos, a gente vê que o povo fica impaciente com a demora de Moisés, quando ele sobe ao monte, quando o Senhor está lá falando com Moisés e dando a ele as tábuas da lei, dando as diretrizes, orientações para o povo. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte. E o povo fala assim, olha, esse Moisés aí, que nos tirou do Egito, a gente não sabe nem se ele está vivo ou morto ainda. Vamos construir deuses para a gente. E eu não sei o que deu, Arão deve ter batido a cabeça. Ou foi a pressão da massa, a pressão dos influenciadores, a pressão dos amigos mais próximos. Ele aceitou a ideia. E construiu um Deus do Egito para ser o Deus de Israel, de ouro. Um bezerro de ouro. Porque na cabeça deles agora eles precisavam de um Deus que pudesse ser visto. Olha aí, irmãos, a importância de entendermos isso. Arão constrói, depois de o Deus construído, eles ainda dizem assim, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha só. Provocaram a ira de Deus. A palavra diz que Deus se afasta. Igual se afastou lá em 1 Samuel, lembram? Quando os sacerdotes, Hofni e Finéias, filho de Eli, eram líderes lá, sacerdotes do templo. Eles que eram responsáveis para a adoração e para a oração e a intercessão pelo povo, fazer o sacrifício, o altar ao Senhor. Só que eles faziam isso em pecado. Eles não tinham mais temor de Deus. A Bíblia diz que isso acontecia constantemente e ninguém se posicionava e o próprio pai não fazia nada.
Chegou ao ponto que a Bíblia diz que Deus não falava mais com o povo. As visões e as revelações já não eram mais frequentes. Porque Deus não tinha mais através de quem falar. E a Bíblia diz que Hófni e Finéias, servindo ao Senhor em pecado, pecaram contra Deus, morreram. A esposa morreu dando parto prematuramente, a esposa de Hófni. E ainda, antes de morrer, deu o nome do filho de Icabó. Foi-se a glória de Deus. E a Bíblia diz que ainda Israel ficou muitos anos sem a presença de Deus manifesta. Por causa do pecado. Deus se afasta. A bênção, a promessa, continua. Os anjos continuam, às vezes cuidando, livrando, servindo. Mas eu, diz o Senhor, não posso estar no meio de vocês. Mas a palavra diz, irmãos, que Moisés intercede, ele clama, no capítulo 32, ele clama, ele intercede pelo povo. E o Senhor ouve a oração de Moisés. É tremendo esse diálogo com o Senhor. Quando ele fala, Senhor, o Senhor está falando que não vai com a gente, mas o Senhor está falando que foi com a minha cara, que o Senhor achou graça em mim, e agora o Senhor está falando que não vai comigo. Não. Eu só vou se o Senhor for junto. Se o Senhor estiver comigo. Senão, eu não vou. E ele até clama e fala para Deus, Senhor, é o teu povo. Porque Deus tinha falado que era o povo de Moisés. Moisés fala, Senhor, é o teu povo. É o teu nome. É interessante, irmãos, que é a glória de Deus, irmãos, não a nossa. Não do povo. É a glória de Deus. E aí Deus atende o clamor. É claro, como eu disse, a palavra diz aqui que o povo clama ao Senhor. Eles lamentam. Eles buscam ao Senhor. Eles tiram seus atavios, seus enfeites, seus ornamentos. Eles passam a não valorizar mais nada disso, porque eles entenderam a importância da presença de Deus. E Moisés busca a presença de Deus. O texto diz que era costume de Moisés armar a sua tenda e ir buscar ao Senhor em oração. Senhor, eu quero a sua presença. Josué acompanhava Moisés. Quando Moisés saía da tenda, do momento de oração, de buscar o Senhor, voltava para o meio do povo, para os seus afazeres, para os seus atendimentos, para resolver os problemas. Josué, fica aí. Tem muito mais que Deus tem para dar. Continua buscando. E o povo também era despertado a buscar o Senhor. Irmãos, que nesta noite, quem sabe, sejamos nós quebrantados, irmãos. Que em nós venha esse desejo de buscar a presença do Senhor. Nada substitui a presença do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo aos Romanos? Se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra nós? Presença de Deus, irmãos. A igreja buscava a presença de Deus. É preciso, irmãos, que busquemos a presença de Deus. Eles deixaram o pecado e buscaram a presença de Deus. E quando a presença de Deus foi manifesta, eles falaram, queremos ver a sua face, ou seja, ver a sua glória. Moisés, irmãos, queria uma intimidade maior com Deus. E esta é a necessidade da igreja hoje, nossa necessidade, de buscarmos
a presença de Deus. Colocar temor no nosso coração. A gente crê de fato que a presença de Deus é real. Que a santificação ela é necessária. A gente abandonar e deixar tudo que nos separa da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, Deus se fez carne, irmãos. Ele veio até nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, que nós possamos buscar esta presença de Deus. E que a glória de Deus em Cristo Jesus na nossa vida seja vista, seja notório. De uma vida quebrantada, de uma vida que ama, de uma vida que perdoa, de uma vida que santifica, de uma vida que busca a Deus. Que tem fome e sede de Deus. Que separa um tempo para buscar o Senhor. A sós na sua tenda e na casa do Senhor. Com o seu povo. Onde a palavra também diz que o Senhor tem prazer em manifestar a sua glória. Aonde, irmãos, vidas são transformadas, corações são quebrantados, irmãos. Desejo de deixar o pecado é a presença de Deus. Só crer num Deus onipotente, onipresente, onisciente, para muitos não é o suficiente para fazê-lo abandonar o pecado, deixar aquilo que não agrada ao Senhor e ter desejo e fome da presença do Senhor. Promessa do Senhor Jesus, como já dissemos aqui, ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Amém, irmãos? Como eu disse ainda há pouco, eu não sei como está o seu coração, a sua fome, se você crê nisso, se você sente essa necessidade ou não. Mas a minha oração é que o seu coração seja impactado, quebrado, e que você sinta esse desejo. Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. O Senhor tem sido tão bom, tão bom. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem dirigido os meus passos, o Senhor tem feito tanta coisa, Senhor. Mas eu quero a sua presença. Presença de Deus na nossa vida. Que às vezes, irmãos, não precisa nem falar nada. Mas as pessoas possam olhar para nós, irmãos, e ver a glória de Deus.